Paulinho do Palmeiras, que vive machucado aqui, estão criticando ele. Ah, tem que devolver pro Galo. Vai voltar domingo, tá cheio de médico, de especialista em medicina aí, né? Falando que o jogador tá Aham. bichado e tal. Teve o entorse todo mundo tem no treino, é pancada, é treino intenso, todo mundo quer ganhar. Teve uma pancada, sofreu um entorse, não joga contra o Vitória hoje, não viajou com o time, fim de semana tá de volta, segundo o próprio Paulinho, tá? Não tô aqui defendendo ninguém, não sou aqui defensor de ninguém. Eu Sim. só vi uma avalanche de situações de críticas a partir do momento em que o Palmeiras anunciou que o jogador estava com uma entorse, né, que teve uma entorse no treino, uma avalanche de críticas, jogador só fica no DM, chinelinho, não sei o quê, pagode, não sei o quê. O Paulinho é um dos caras assim, ó. Eu conheço o Paulinho desde a época da base da seleção brasileira, acompanhei alguns jogos de seleção brasileira base com o Paulinho. É um jogador que depois foi para o Atlético Mineiro, vindo do futebol da Alemanha, e é um jogador que trabalha muito. Sabe aquele cara que se doa para a profissão? É o Paulinho. O Paulinho é um cara trabalhador pra caramba. Conheço ele desde moleque. E assim, às vezes gera umas críticas muito malucas, cara, para um jogador que tá lá trabalhando. Então, Sim. assim, se o Atlético Mineiro vendeu o Paulinho para o Palmeiras 18 de euros e tal, e o jogador ficou todo esse tempo parado, o Palmeiras sabia do risco. Aí é uma questão do Palmeiras assumir um risco que assumiu, e não é culpa do jogador. O jogador está com uma lesão crônica, ele Uhum. quer melhorar, ele não quer ficar no DM recebendo. Então, às vezes, existem algumas críticas que são injustas, e nessa, do caso do Paulinho, foi só uma pancadinha, uma entorse, e deve voltar no fim de semana, como o próprio disse. Perfeito, André Hernan. Deixa eu dar uma passadinha aqui no chat antes de Oh, eu mandar para também o não Bruno. aguento mais você falar perfeito, André Hernan. Tá bom, Muda, então eu vou falar. muda, Valeu, André muda. Hernan. Deixa eu falar aqui, ó. Pô, muda, Vende o muda o disco Alan aí, e pô. Flaco e vende esse Paulinho também. Calma, Fratola, calma. Vamos falar de Palmeiras, que você trouxe uma informação também exclusiva Vamos. ontem no site da ESPN Brasil sobre o Alan. O Alan Elias, que está muito valorizado no mercado. Eu confesso que essa sinalização de oferta não chegou a ser formalizada, né? Esse sinal da oferta do Aston Villa para o Alan Elias, eu achei baixo. Eu considerei baixo, 25 mais 5, né? Mas me dá mais detalhes e se por acaso o Aston Villa pode fazer uma nova investida por ele. Ah, vai ser difícil, viu? Porque a resposta do Palmeiras foi uma resposta muito definitiva no sentido de ele não estar à venda, né? Os representantes do Alan Elias, né? A Talent Sports, lá com Paulo Pitombeira, eles vêm recebendo muito contato do futebol europeu. E nos últimos meses, e isso pré-janela, começaram a surgir clubes da Premier League, né? A gente até falou sobre especulações que começaram a surgir lá na Inglaterra de United e tal, em cima do Alan, né? E aí, em conjunto, o próprio Paulo Pitombeira com o Anderson Barros, eles receberam aí as ligações e tal, e aí fizeram reuniões, videoconferência e tal, em relação ao Aston Villa. E o Aston Villa acenou ou sinalizou com 25 mais 5 de euros garantidos, né? Então, assim, a conta é 30 milhões de euros, na verdade, porque esses 5 de bônus que o Aston Villa oferecia eram bônus garantidos, ou por meta baixa, ou por o jogador ter uma minutagem baixa, aí você coloca da maneira que você quiser para você atingir isso, mas era garantido o bônus. Então, vamos colocar uma conta de 30 milhões. E o Palmeiras, prontamente, e assim, o staff do Alan Elias sabia que o Palmeiras não queria vender, mas estavam chegando as ofertas. A partir do momento que chegam as ofertas, você tem que repassar para o clube. Não adianta, você não pode guardar a oferta, né? É a valorização do seu produto, do seu ativo, que é o jogador. Então, assim, o Palmeiras entendeu que ele estava muito valorizado, entende que tem muitas ofertas, mas nesse momento nem Abel Ferreira, nem Leila Pereira querem vender a joia. O Alan é o jogador do 1 contra 1, é o jogador da velocidade, é um jogador que na base já jogou de camisa 10, é um jogador muito jovem, é um jogador que está se desenvolvendo, então o Abel não quer perder. Aliás, o Abel não quer perder nenhum dos principais jogadores e já deixou isso bem claro internamente no Palmeiras. E há também a expectativa do Palmeiras, isso é uma apuração que eu trago aqui,
o Palmeiras entende que o Alan pode ser um jogador de Olimpíada, do próximo ciclo olímpico do futebol. O Brasil é Isso bicampeão é importante. olímpico. O Alan Elias também pode ser um jogador desse ciclo de Copa. Aliás, ontem Ancelotti volta ao prédio da CBF, voltou ao Brasil, fez reuniões e nessas reuniões foram conversados assim, seguintes temas: observar jogadores mais jovens e encerrar ciclos de jogadores mais velhos. Thiago Silva, Casimiro, Neymar falou explicitamente, publicamente ontem, o que ele estava deixando muito nas entrelinhas lá nos Estados Unidos e nas postagens, que acabou Copa, Sim. não tem mais essa de seleção brasileira, então acabou. Então a seleção brasileira hoje olha para esses jovens jogadores e o Palmeiras entende que ele pode se desenvolver no clube e pode chegar a uma seleção e aí ter uma valorização ou então o mercado pagar aquilo que o Palmeiras entende que vale. Então essas propostas de 25 ou 30, até 35, esticando a corda, como chegou o do Napoli, o Palmeiras está fechando a porta pela importância do jogador dentro de campo. Então é um jogador que é uma joia e o Palmeiras está trabalhando e o Palmeiras tem todo o direito de não querer vender, como não vai vender. Perfeito. Ó, dá tempo de você chegar nos 1000 likes aqui, porque o Bruno Andrade vai falar sobre Danilo, bastidores, futuro do Danilo. Luiz Henrique, vamos destrinchar esses assuntos. Deixa eu dar uma passadinha aqui no nosso chat, mandar um abraço também pra galera que tá assistindo no TikTok. Fran Oliveira falou assim, Hernan, o Alan vale no mínimo 40 milhões de euros. Mas você trouxe, não foi no começo do ano ou metade do ano passado, no final do ano passado, que o Palmeiras Napoli chegou... 35. Isso, foi 35, né, Hernan? Sim. Tá, viu, ó, 35, o Fran Oliveira, 35 milhões de euros já foram sinalizados pro Palmeiras. E o Palmeiras recusou. Deixa eu dar uma passadinha aqui no chat. O Aston Villa tá vendendo o ponta Leon Bailey, o jamaicano. Será que vão aumentar a proposta pelo Alan? Eu acho que, não sei, a gente não tem essa informação aqui, mas essa proposta que o Aston Villa sinalizou ao Palmeiras já é uma proposta alta, né? E não é um tipo... E tudo... E até, eu penso que o Aston Villa negociou recentemente o Tielemans, se eu não me engano, foi com o Manchester United. Mas pode falar, Hernan. Então, essa negociação com o United foi tipo assim, 130 milhões de euros, se eu não me engano. Posso estar terrivelmente enganado, mas bateu mais de 100 essa negociação, se eu não me engano. Então, assim, cara, se for pensar em dinheiro, e obviamente, às vezes a gente acha que futebol é banco imobiliário, né? Que é aquele dinheirinho de papel, vou comprar a Vieira Solto e vou comprar a Avenida Paulista com meu dinheiro, sabe? Não é assim. Os times têm orçamentos, têm responsabilidades, têm fair play, né? Tem teto. Né? Então, assim, não é porque vendeu o jogador caríssimo, você vai usar todo esse dinheiro para contratar o Alan e subir a oferta. O Palmeiras já deixou bem claro, já agradeceu, deixou isso muito claro nas reuniões com o staff do Alan que não vai vender. Então, assim, não consigo imaginar um cenário hoje do Aston Villa chegando com 40, aumentando a oferta para 45. Mas, assim, hoje, se você chegar com 45 para o Alan Elias, cara, é um valor que você tem que, de repente, vender. Você vendeu o Endrick por 60, né? E o Alan Elias já não é tão jovem já, né? Ele tem 22 anos também. Tem 19. Não, o Alan... Não é 19. Não, peraí, vou confirmar aqui, mas acho que ele tem 22 anos. Eu confirmo agora, 22? nesse exato momento. Ó, tá. Alan... 19 tem o Endrick, né, que fez agora. Cadê? Alan Elias, eu vou achar aqui depois no sofá. 22 anos, tá confirmado, 22 anos aqui. 22, isso aí. Batemos 1000 likes, vamos falar sobre Danilo, Luiz Henrique, te dar uma passadinha antes no chat, valeu por me lembrar, o Caio 2020. E eu vou falar sobre o Mbemba também, daqui a pouquinho, tá, Caio? Vou te responder essa pergunta. Fortaleza, daqui a pouquinho, Eduardo Chaves, o Antônio Gabriel vai entrar aqui no Fala Fonte, lá no finalzinho da nossa live, para falar sobre movimentações do esporte. E tem um cara que está saindo do Fortaleza para ir para o esporte, tá? Nós vamos atualizar aqui. Ganso no esporte, Tiquinho Soares. Vamos falar, José. Vamos falar bastante sobre o esporte aqui, mais para o final da nossa live. Segura, fica aqui com a gente, tem muitas informações. E, Bruno Andrade, batemos os 1000 likes, então promessa é cumprida aqui no Fala Fonte. Vamos falar sobre a situação primeiro do Danilo, depois a gente já entra no Luiz Henrique. Existe a possibilidade de mudar esse panorama
que foi se criado sobre uma possível agora retomada de negociação com o Zenit. O Danilo bate o pé que não quer sair para o futebol russo. O Botafogo também agora está mudando um pouco a cabeça, eu posso entrar nessa história. Mas me dá detalhes dessa história e do futuro do Danilo, Bruno Andrade. Bom, como muita gente já percebeu, são muitas pessoas participando dessa negociação ou tentativa de negociação do Danilo, ora com o Palmeiras, ora com o Zenit, ora com outro clube do estrangeiro. É mesmo muita gente, empresário, depois outro agente, depois intermediário, depois amigo, enfim. É muita confusão, é muita informação, muitas informações inclusive desencontradas, versões até distintas, mas a gente vai tentando aqui limar algumas situações para ter um caminho, enfim, correto e o mais comum possível, para não passar qualquer desinformação para quem está em casa, para quem está no chat acompanhando. Coisas importantes sobre o Danilo aqui, já foram chegando desde ontem, complementando agora com o que veio acontecendo, veio chegando para mim ao longo aqui da live. O Botafogo, mas sobretudo as pessoas que trabalham com o Danilo, acreditam que ninguém no futebol europeu, ninguém vai passar hoje da casa dos 25 milhões de euros por ele. A não ser que exista ali uma revolução, uma reviravolta absurda, o valor de mercado dele hoje, na cabeça de muita gente, 25 milhões de euros. Aí veremos se algum clube inglês vai pagar 25 milhões de euros. O Palmeiras estava disposto a pagar um pouco mais. O Zenit continua disposto a pagar um pouco mais, mas nós já falamos várias vezes que o Zenit hoje, e eu respondo por hoje, não por amanhã, não por depois de amanhã, mas hoje o Zenit continua não sendo a preferência do Danilo, pelo contrário, está longe de ser uma preferência, longe de ser ali um horizonte para o Danilo, ele continua muito intransigente nessa questão. O Zenit é o único estrangeiro disposto a passar hoje da casa dos 25 milhões de euros. Todos os outros, numa questão mais de abordagem, porque propostas não chegaram, foram só abordagens. Então a expectativa é, se pintar a oferta hoje pelo Danilo, ela não vai ultrapassar 25 milhões de euros. Aí depois cabe ao Botafogo aceitar ou não. Eu não tenho essa versão do Botafogo se 25 milhões de euros, enfim, são suficientes, mas esse é o valor hoje de mercado do Danilo, que lá atrás era maior, até por conta de Copa do Mundo, por conta desse raid, dessa disputa Palmeiras e Zenit, que também traz valor de mercado. Isso sobe, valoriza o jogador, só que já não tem mais essa briga, não por enquanto. O Palmeiras pulou fora, o Zenit continua ali cheirando, buscando, mas sem se movimentar muito. A primeira informação é essa, que o valor de mercado do Danilo desceu para cerca de 25 milhões de euros. Não que eu concorde ou discorde por isso, tá? Com isso, é só uma informação. Eu até acho que o Danilo vale mais do que isso, mas é o Bruno Andrade, jornalista, comentarista falando, não é o Bruno Andrade, dirigente, agente, não sou nenhum dos dois e nem quero ser, importante frisar isso. Ponto extra sobre a tentativa do Zenit recentemente, o Zenit se colocou à disposição atrás de pagar entre 30 e 35 milhões de euros pelo Danilo. O que me explicaram é que desse dinheiro, desse montante, entre 30 e 35, o Zenit queria abater a dívida que existe entre eles por conta do Arthur. Ou seja, tirar 10 milhões de euros. Por exemplo, o valor da proposta seria de 35, mas ela cairia para 25 e assim o Zenit receberia, entre aspas, os 10 milhões de euros que faltam pagar, ou no caso o Botafogo falta pagar o Zenit por conta do Arthur, que hoje nem mais no Botafogo está emprestado ao São Paulo. O máximo que o Botafogo aceitou para que isso fosse para frente é que deduzisse 2 milhões de euros dos 10, ou seja, ainda ia querer que 8 milhões fizesse parte do pacote do Danilo e naturalmente o Zenit não aceitou. Ou descontava 10 milhões de euros ou não descontava nada. Também por isso o negócio não foi para frente. Primeiro porque o jogador não queria e porque o Botafogo e o Zenit não tiveram ali um encontro na melhor estratégia de negociação. É ver agora os próximos passos, se alguém paga os tais 25, que hoje é o preço de mercado, pelo menos é aquilo que eu tenho escutado nos bastidores, 25 milhões de euros pelo Danilo. Essas são as novas informações que eu tenho em relação ao Danilo. Boa, Bruno Andrade.
Muita gente chegando aqui no chat perguntando sobre essa situação do Luiz Henrique e até o Bruno Andrade de um possível encontro que ele teve com o empresário do Luiz Henrique com o Boto ontem, lá em Porto Alegre. O Marcelo Flá mandando aqui no nosso chat: existe alguma verdade nessa entre aspas, forçada de barra do Botafogo em empurrar o Danilo para o Zenit pelo Luiz Henrique? Podemos falar sobre isso também, né, Bruno Andrade? O que eu tenho de informação nesse caso é assim, vamos falar sobre o Luiz Henrique aqui também, mas o Botafogo, primeiro, Bruno Andrade, vou deixar primeiro você largar essa informação sobre o Luiz Henrique, depois eu destrincho com o que eu tenho aqui, para a gente ir alinhando certinho e depois eu complemento. Mas vamos falar sobre o Luiz Henrique também e se pode pintar esse negócio como nós falamos aqui e a galera está noticiando. Bruno Andrade, pode largar o Luiz Henrique primeiro. Não, vou ser muito direto aqui e super honesto e me defendendo com as informações que eu tenho e acredito nas pessoas com quem eu converso. Se vier a existir um acordo entre Botafogo e Zenit pelo Luiz Henrique, para já começo a dizer que é muito difícil. Está muito mais distante do que o contrário. Mas se porventura acontecer e eles passarem por cima dos obstáculos, a informação que eu tenho é que é uma negociação que dificilmente envolve dinheiro, dificilmente envolve parte financeira. O Botafogo vai tentar ao máximo incluir jogadores. Uns dizem que pode ser o Danilo, o Zenit se calhar vai olhar para o mercado, vai olhar para o plantel, para o elenco do Botafogo e vai sugerir fulano, ciclano e beltrano, e aí cabe ao Botafogo falar: olha, maravilha, esses eu aceito e a gente faz aqui um bem bolado para não ter que pagar nada. A minha informação é que dinheiro, se entrar, vai ser irrisório. Vai ser muito mais na base da troca e também na forçação do lado do Luiz Henrique para voltar ao futebol brasileiro, voltar ao Botafogo onde ele foi feliz. Negociação envolvendo dinheiro, o Luiz Henrique ali avaliado entre 30 a 40 milhões de euros, o Botafogo não tem esse dinheiro para colocar no Luiz Henrique e não só não tem esse dinheiro, como meus amigos, volto a dizer, tem a dívida de 10 milhões de euros envolvendo o Arthur. Por isso que o Zenit, eu não vou dizer que não confia no Botafogo, seria um pouco exagero da minha parte, até irresponsabilidade, mas há um certo travão ali. O Zenit só vai negociar a sério com o Botafogo pelo Luiz Henrique se ele tiver ali suco suficiente, questões mesmo palpáveis, leia-se jogadores, ou o Danilo, ou alguém da formação, ou uma molecada que esteja aparecendo bem, jogadores valorizados do Botafogo. E por mais que o Botafogo esteja com problemas financeiros, ainda há muita gente boa à disposição do Franklin Carvalho. Ainda há bons jogadores à disposição. Então, se existir a negociação, se ela for para frente, quer dizer, que existe a negociação, existe, né? Eles continuam conversando, mas ela só vai ser concretizada, e é a minha informação, e se por acaso amanhã ela acontecer por 40 milhões de euros, eu sou o primeiro a chegar aqui amanhã e falar: olha, eu errei, a minha informação estava equivocada, o Botafogo tinha esse dinheiro, tem esse dinheiro e vai pagar por isso, mas por enquanto a minha informação vai muito mais na linha de: o Botafogo quer, mas quer envolver jogadores. E logo depois veremos se vai ser o Danilo com mais 2, se vai ser 3 sem o Danilo, o encaixe depois, eles que se acertem ou não. Tá aí, né? Mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do Palmeiras nesta quarta-feira, agitada com muita informação do mercado da bola para vocês. Então, já peço para você deixar o like, se inscreva no nosso canal, ativando as notificações e deixe o like porque é super importante. Grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.